essa época do ano dá uma fome, né, gente? Esse friozinho dá vontade de comer muito mais do que, por exemplo, no verão. Vocês concordam comigo? Eu sou assim. Bom, vamos conversar com ela, a doutora Gislene Rocha, que é nutricionista, que vai falar como você pode emagrecer no inverno. Chegou a hora de você ter um papo de mulher. Seja bem-vinda, doutora Gi. Obrigada, Isa. Tudo de bom. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu é que tô. Olha, só não fico feliz nessa época do ano porque eu como demais, gente. Pensa numa pessoa que tem fome o tempo todo. Termino de comer, abro a geladeira e falo, ai, mas tá me dando uma fome. Aí você vai para debaixo da coberta e você fala, mas eu não posso sozinha, eu preciso ter um acompanhamento. Seja ele uma pipoca, um chocolate quente. E é sempre gordice. Verdade, né, Isa? Como essa época lembra comida, como a gente quer comer para compensar alguma coisa, o friozinho, o aquecimento, realmente é uma época do ano que a gente tem que tomar cuidado com a saúde, com o peso, porque aparece bastante diferenças mesmo. É uma época que eu falo, vamos aumentar o nível de consciência, fazer escolhas mais saudáveis, porque o organismo realmente, ele começa a absorver muito mais. Tem essa coisa do inverno, né, da gente gastar um pouquinho mais calorias, mas Isa, na prática mesmo, isso em valor nutricional, em calorias diárias, é muito pouca. Então não é um valor tão grande que as pessoas falam, ah, mas no inverno eu gasto mais para me manter aquecida e tudo mais e tal. Não, não é um valor calórico tão acima não, então a gente tem que pensar bem nas escolhas alimentares. Não, e você sabe que acho que a maior dificuldade das pessoas é a noite, né? Porque dito pelos nutricionistas, a hora que a gente mais engorda é o que você come à noite, porque você vai comer e vai dormir. E é a hora que mais dá fome. É, Isa, isso é complicado porque assim, o organismo, eu sempre falo que à noite tem um peso 2. O café da manhã também, mas à noite também tem um peso 2. Como assim um peso 2? Quando a gente vai dormir, a gente faz a última refeição, o organismo você vai teoricamente entrar no metabolismo basal, que é onde você gasta um pouco menos de calorias, porque você está menos ativa, para o sono, aquela coisa toda. E aí, dependendo do que você comeu, vai ficar mais tempo percorrendo para o seu organismo, para ser absorvido. A gente fala muito hoje de índice glicêmico, a carga glicêmica, é o quanto de açúcar, de energia que o alimento libera no seu sangue ou no seu metabolismo na hora enquanto você está dormindo. Então, isso é um fator bem importante também na escolha. Mas como eu sempre falo, né, Isa, tudo é comportamento, tudo é conhecimento. Então, um exemplo, vamos tomar uns caldos. Né? Até trouxe uma receitinha hoje para passar aqui para vocês. Legal, adoro as receitinhas. Tem uma receita, mas assim, vamos para um caldo. Então, você está com frio à noite, começa a refeição fazendo um caldo quentinho, com vegetais, com legumes. Não precisa ser aquela coisa tão pesada, tão massa, tem um detalhe no caldo. Tem muitas pessoas que enchem de azeite e comem um monte de queijo ralado e pãozinho na hora do caldo. Ou seja, o que era para ser leve se torna pesado, não é, doutora Gi? É verdade, isso. A pessoa acaba acrescentando calorias e é o que eu falo para os pacientes, né? Um azeite é uma delícia, o queijinho é gostoso, o pão, mas o importante é se você quer volume, capricha mais no caldo, coloca mais vegetais. Por exemplo, rala a cenoura, coloca uma cenoura ralada na sopa, que ela faz a vez do macarrão. Aquele broto de feijão que você pode usar só no finalzinho, quando a receita está praticamente finalizada, você coloca o broto de feijão. Ah, eu nunca fiz broto de feijão? Nossa, Isa, ele faz a vez do macarrão. Mas como ele é muito delicado, é um alimento que é muito, muito delicadinho mesmo, então o que você tem que fazer? Você tem que colocar no final, porque se você cozinhar, ele desmancha, você não vai nem saber que tem ali. Mas no final, o broto de feijão dá aquela crocância. No lugar do queijo ralado, você pode usar o broto de feijão. Eu adoro broto de feijão, gosto, mas sempre comia como salada, nunca coloquei broto de feijão na sopa. Você pode colocar ele no final da sopa, mas na hora que você está para servir mesmo, você coloca, ele murcha um pouquinho, mas ele dá um sabor diferente e dá aquela sensação que está mastigando, porque muitas das vezes o que a gente precisa é mastigar. Então, essa coisa, sabia, Isa, que vários estudos mostram que a pessoa que come mais à noite é porque ela não mastiga um número de vezes durante o dia. Sério? Sério. Então, essa necessidade de comer à noite é muito mesmo pela mastigação no decorrer do dia. Ou às vezes ela até comeu bastante em termos calóricos, mas ela mastigou muito rápido, ela não mastigou direito. Então, a mastigação é uma necessidade fisiológica do organismo. Então, quando você não mastiga, chega num determinado momento do dia que o seu corpo cobra isso. Então, quantas o corpo mastigações a gente deve fazer por dia? Olha, Isa, eu não tenho um número preciso, assim, tipo, eu tenho que mastigar 300 vezes durante o dia. Mas a gente sempre fala um tempo assim, por exemplo, uma refeição, um almoço, um jantar.
levar em torno de 13 a 15 minutos, porque é o tempo que o alimento faz. Quando você põe na boca, ele chega no estômago, ele comunica o cérebro. Então, esse tempo de conversa dos órgãos, mais ou menos em torno de 13 minutos. Então, se você imaginar que você consegue comer mastigando, a seu almoço, o seu jantar leva em torno de 13 minutos, a mastigação está mais ok. Você já conseguiu mastigar uma quantidade que é importante para você. Agora, se você sentou para almoçar, sentou para jantar e você percebeu que em 5 minutos o seu prato está vazio, pode ter certeza errada. que a mastigação não foi bem feita. E aí há uma grande probabilidade de, no decorrer do dia, à noite, você ter apetite. Então, vem aquela vontade, assim, tipo, eu preciso morder. Agora, por que nessa época do ano, vou dar o meu exemplo, vamos ver se você se encaixa. Eu não sou muito chocolatra, eu sou mais do salgado. Se você colocar uma coxinha com pimenta e um bolo de chocolate, eu vou na coxinha com pimenta. Mas chega essa época do ano, eu vejo um chocolate, eu tenho mais vontade de comer gordices do que em outra época. Por que isso acontece? Você falou uma coisa já mais certa, gordice, a gordura, ela também tem que estar presente na alimentação. Então, o que acontece? Desde dos primórdios ali, a gordura é uma espécie de sobrevivência, de aquecimento. Então, instintivamente, o nosso corpo pede alguns desses alimentos. O que a gente tem que saber é a quantidade, Isa, porque nós temos que trabalhar com 3 pilares. No inverno também, quantidade, qualidade e frequência dos alimentos. Então, quando o meu corpo precisa de um pouco mais, eu interpreto assim, olha, eu preciso de gordura para aquecimento, porque eu gasto mais, para manter a minha temperatura corporal, eu gasto um pouco mais de energia, então eu preciso de um alimento um pouco mais energético. E a gordura remete a isso, então o chocolate, alguns alimentos. É importante também o consumo adequado da boa gordura, como um azeite, um salmão, um abacate, o ovo. São gorduras do bem. A gente fala, que são gorduras do bem. E aí o corpo pede esse tipo de alimento, só que a gente interpreta, Então, assim, uma colherzinha de azeite eu já coloco um monte ali. Então, eu acabo pegando esses alimentos e transformando no que eu conheço como adequado para a minha porção. Vamos falar sobre a receita que você trouxe de sopa? Qual que é? É uma sopa de abóbora. Delícia! E é uma sopa assim, abóbora é um alimento termogênico. O que é termogênico? Que significa? Ele estimula o metabolismo. Então, para eu absorver... Adoro termogênico. É sempre legal. Adoro. Gengibre é termogênico, canela, pimentas. Então, tudo que você coloca desses alimentos, o organismo tem um trabalho um pouquinho maior para processá-los. Tá? É como se ele me exigisse um pouco mais. E aí eu acabo gastando um pouquinho. E a abóbora faz isso de forma natural. Que legal. Então é bem legal o consumo de abóbora. Eu tenho também o curau de abóbora, que é uma opção... Curau de abóbora? Curau de abóbora, Isa. Nunca vi. Em vez de você fazer com milho, você fazer com abóbora. Você faz tinha que abrir um restaurante, Gi. Tem cada ideia bacana, né? Tem umas propostas novas, Isa. Nós vamos conversar. Tem umas ideias muito bacanas de receita. Porque às vezes o que a gente precisa, é de criatividade. Às vezes você come aquilo que é a gordice ou que tem mais caloria, porque às vezes você não tem o hábito de fazer algo ou não conhece, por exemplo, a história do broto de feijão, do creme de abóbora, enfim. Então, às vezes, se você aprende algo desse tipo, você consegue emagrecer ou pelo menos manter o seu peso, comendo bem também. Isso. Vamos dar a receita, então, desse creme de abóbora? Vamos. Qual que é? Vamos lá, pode falar. Ela vai colocar na tela. Vamos falando, então. 1 quilo de abóbora picada, que mais? 1 quilo de abóbora. Pode ir falando, você sabe decor? Eu tenho que pegar. Não tem papel? Então eu vou colocar na tela e vou falando, ó. 2 xícaras de chá de água. 2 xícaras de chá de água. Vai precisar também de eu vou olhar para vocês, vamos olhar para cá, ó. Vamos abrir a tela bem grande. Isso. 1 pote de iogurte natural desnatado de consistência firme. 1 pote de iogurte natural. Também 2 dentes de alho picados. 2 dentes de alho picados. 1 cebola picada. E também... O que mais? Só? Ah, não. Coentro, sal, pimenta do reino, salsinha e cebolinha à vontade. Isso é opcional, tá, gente? É isso? Isso. Mais alguma coisa? Não. O que a gente faz? Você cozinha tudo, Você cozinha todos os alimentos. O coentro fica bem opcional também. Eu não gosto de coentro. Eu também não gosto muito, sou mas muito fã de coentro. Quem gosta, Salsa e cebolinha, pode substituir? Salsinha e cebolinha, pode tranquilo. Você cozinha tudo, liquidifica isso e no final você coloca o iogurte. Fica numa consistência, vai no final. Você coloca, fica numa consistência bem saborosa. É um prato rico em vitamina A também, os beta-carotenos pela abóbora. Fibras, tem bastante fibras e temos uma porção de cálcio. Eu já tomei creme de abóbora com carne seca. Combina? Combina, Isa, combina. O famoso escondidinho, só que de uma forma mais sopa, Na consistência de líquida ali. Combina muito, muito saboroso. Legal. Chega nessa época do ano também, a gente
que a gente consome menos salada. Acho que por ser frio, né, e você come, enfim. De repente, trocar a salada por um caldo todos os dias, antes das refeições, é uma opção? É uma opção, Isa, é uma boa opção. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é que, assim, quando a gente cozinha o alimento, a gente quebra a fibra. Então, a gente tem uma ingesta de fibra mais reduzida. O intestino não tem tanto trabalho assim. Portanto, para algumas pessoas que têm tendência ao intestino um pouco mais ressecado, mais preso e tal, acaba acompanha a proposta dos caldos, é a água. Então, sabia, Isa, que às vezes a gente não está com fome, nós estamos com sede. E é muito difícil você separar isso. Será que é fome? Será que eu tenho sede? Como eu descubro? Como é que eu descubro? Então, quando você sentir fome, até a gente está falando essa coisa do emagrecimento, quando você sentir fome, toma um copo d'água, tá? Um chá. Eu falo muito para os pacientes, né, Isa? Eu já estou com 18 anos de atendimento. E nesses 18 anos eu sempre falo para o paciente, você tem fome ou tem sede? Dá para saber a diferença? Então, na dúvida, toma um chá, faz alguns chás com gengibre, chá com canela, chazinho da vovó, ou até né, mesmo que ajuda na hidratação. Água aromatizada, que hoje em dia está super na moda, né? Exatamente, a gente fala muito de águas aromatizadas, então para dar aquele gostinho na água, coloca uma folhinha de hortelã, uma fatia de laranja, uma fruta, enfim, o gengibre, um pedacinho, o que você quiser ali. Você dá um gostinho na água e você hidrata, porque como a gente tem no inverno, já é difícil criar o bom hábito de se hidratar. No inverno fica mais difícil ainda, por isso que a pele fica até mais ressecada, o intestino fica mais preso. A gente às vezes fala, nossa, parece que eu estou inchada, tal. Por quê? Porque falta água. Então é muito interessante mesmo, sentiu fome alguma coisinha? Calma, pega um chá, pega um copo de água, antes de comer. Bebe água. Bebe a água, porque você pode até passar isso, essa vontade, essa necessidade pelo líquido pode diminuir e você não está comendo com tanta fome assim. Entendi. Você também falou uma questão que é a gordura que a gente precisa, a gente necessita no corpo, né? Às vezes as pessoas entram em umas dietas malucas, eu já ouvi cada coisa, gente, que eu falo, gente do céu, como é que essa pessoa está viva ainda? Né? Porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer. Tudo bem que às vezes você quer ficar magra, quer diminuir o seu peso, mas tem que ser com saúde acima de tudo. Você concorda, doutora Gi? Nossa, muito, Isa. E eu sempre falo para os meus pacientes, né? Eu trabalho muito lá, eu sou uma nutricionista comportamental. Então, eu sempre falo, tudo que você for começar, imagina se você vai continuar. Então, se eu te der uma proposta de alimentação agora, e você olhar aquilo e falar, ai, mas eu não vou conseguir comer isso daqui 2 meses, daqui 2 semanas, então nem começa. Porque com certeza vai te agredir, com certeza você não vai fidelizar, não vai virar um comportamento. Nós falamos muito na educação alimentar, né? Mas a base da educação alimentar é a mudança de comportamento. Então, se você quer ter uma educação alimentar, você tem que fazer uma mudança de comportamento e tem que ser algo que realmente você se encaixe naquilo, né? Às vezes eu fico até um pouco polêmico, alguns assuntos e tal, mas a gente, por exemplo, imagina o italiano tirar o glúten. O pão. O pão. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. O japonês tirar o arroz branco. Imagina. Não dá, são hábitos, né? Ou o brasileiro, a maioria dos brasileiros, tirar o arroz e feijão. Tirar o arroz e feijão do brasileiro. Então, são coisas que a gente pode até substituir por outras mais saudáveis, mas, por exemplo, você nunca vê um sushi com arroz integral. Não né? mesmo. Você não vê. Então, por quê? Então, é complicado isso. Então, tem coisas que você, às vezes, é mais saudável, a gente sabe que o benefício está lá, a gente conhece isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer uma proposta para o paciente, para mudar mesmo a alimentação dele. E quando o paciente chega no seu consultório dizendo, eu preciso emagrecer 10 quilos em um mês, o que você fala para ele? Eu falo, olha, 10 quilos em um mês eu acho bastante. vamos com um pouco mais de calma, mas vamos fazer 10 quilos duradouro. Principalmente no inverno, né? Principalmente no inverno. Principalmente nessa época onde aumenta e junta com festa junina, quermesse, feijoada, fundi, nem me fala tudo porque isso. No final de semana que passou agora, eu fui lá na quermesse, lá perto de casa, menina do céu. Pensa numa mulher que comeu, fui eu. Nossa senhora, comer com gosto. Comer com gosto é importante também, né, Isa? Escolhe bem o alimento que você quer, a caloria que você quer e saboreia. Eu consumi todas as calorias que tinha na festa junina, na quermesse, eu comi. Até o Marco, meu filho, falou, mamãe, chega! Eu falei, mas tá bom demais, gente. Tá bom, né? É isso mesmo, Isa. Então, assim, esse cuidado que a gente tem que ter. E para esses pacientes, como você está me contando, eu sempre uso uma palavrinha que eu acredito e gosto muito e sempre dá certo. Compensação. Boa. Então, se você compensar, Isa, essa festinha com essa junina não vai te atrapalhar em nada, porque o corpo vai agir pela média. É por isso que hoje eu vim trabalhar sem almoçar, tá vendo? Já tô morrendo de fome aqui. Vamos tomar cuidado, vamos comer alguma coisinha. Cuidado. Vamos tomar um caldo. Vou tomar um caldinho quando terminar o programa. Vamos tomar um caldinho. Aliás, o caldinho de feijão é um caldinho que eu adoro.
Mas eu gosto de caldo de feijão com batata, com macarrão, com queijo ralado, com tudo que eu tenho direito. O que você pensa em relação a isso? Eu penso isso, que no seu caso, então, em vez de você escolher uma sopa com consistência de caldo mesmo, faz com pedaços, né? Porque você é uma pessoa que precisa mastigar, né? O que você sente a necessidade não é justamente de morder. Então, se você está só bebendo, parece que se você pegar um caldinho ali, tudo líquido, você sente aquela sensação de, já acabou meu prato, já acabou meu almoço, meu jantar. Então, deixa em pedaços, não tritura, não liquidifica. Ah, a sopa de feijão não bate? Não, a sopa de feijão dá até para você fazer com os pedacinhos do próprio feijão. Se você pode até fazer meio a meio, você bate uma metade, mas outra metade você pode deixar o grão. Você pode usar um feijão branco, você pode usar um outro feijão também. Você sabe que me veio agora, me deu água na boca, gente. Uma coisa que eu fazia, né? Porque se eu fizer isso hoje em dia, não dá mais, né? Tem coisas que com a idade que a gente tem que ponderar. Eu fazia, quando era adolescente, eu adorava chegar da escola e comer um prato desse tamanho de feijão puro com farinha. Ai, que delícia! Amava, amava. Eu digo amava porque eu ainda amo, mas eu não posso comer tudo isso hoje em dia, senão, meu Deus do céu, onde eu vou parar, não é, Gi? E a gente não pode fazer isso todo dia, né? Não. Eu também, você me falou aqui, lembrei até meu pai também, já falecido, mas meu pai fazia para mim um tutu de feijão, Nossa, assim, que delícia. que era feijão com farinha, com azeitona, tinha umas coisas assim, com tudo né? que tinha direito. Com tudo que tinha direito. Tudo que restou do ontem ele colocava. Tudo que tinha ali é saboroso, parece que no inverno ainda fica mais gostoso verdade, ainda, né? Dá pra obrigada. fazer até uns bolinhos, né? É verdade. Obrigada, doutora Gi, obrigada pelas suas dicas. E eu vou deixar também o contato da doutora Gi. Qual que é? É o 4992-1653. O site tem a Clínica Gislene Rocha, no site www.clínica Gislene Rocha e o Instagram Gislene Rocha Nutri. Muito bem, pode comer com saúde, né? E não passar fome, gente. Ninguém merece passar fome, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E dessa forma a gente encerra mais um Revista Mais. Desejo um excelente restinho de tarde para você. Agora você fica com as melhores ofertas de varejo da região do Grande ABC. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.